Vamos acabar com todas as dúvidas sobre linkage, galera. Agora o papo vai ser mapeamento cromossômico. No vídeo anterior, este aqui que está no card, caso você não tenha visto, filho, não adianta às vezes pular a etapa não. Assiste o vídeo anterior que eu dividi essa matéria considerada aí a mais complicada da genética, para, meu irmão, fazer todos os tópicos possíveis, ilustrando com questões, para não ficar aquela coisa do além pôr na mente. O lance é ver exatamente como que caem essas questõezinhas aí em prova. Beleza? Então, galera, lembre que aqui no resumão, galera, você vai ter sempre essa pegada. Conteúdo, exercício, conteúdo, exercício, conteúdo, exercício, meu irmão, para ser o mais objetivo possível. Então se inscreva aí no canal, galera. Esse ano tá rolando muito conteúdo maneiro aí para vocês, ok? Essa pegada total focada na resolução de exercícios, beleza? Sem muita curiosidade. O papo aqui, meu irmão, é destruir questões. Maravilha? E fiquem ligadões aí nos canais de membros, hein? Que, meu irmão, tá rolando canal de membro pra caramba. Enem, UERJ, vai ter muita coisa por aí rolando. Show? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta, tá? Como eu falei, não deixem de assistir o vídeo parte 1, isso aqui é o parte 2, fi. Então não deixe de assistir se você tem dificuldade nessa matéria. Se você tem dificuldade, você vai assistir o vídeo e vai acabar se enrolando. No vídeo anterior, eu falei um papo aqui que é bem importantíssimo, uma definição em que a gente determinou que a porcentagem, né, a taxa de crossing ou permutação, beleza? É igual à distância, beleza? Entre os genes. Show? Tá lá, bonitão. Isso aí, porra, tem a cacetada de unidade aí, maluco bota... Eu gosto de botar o R, unidades de recombinação. Beleza? Então, essa conclusãozinha aqui, bonitona, porra, vai ser, meu irmão, fundamental para o andamento da nossa aula, tá? E trabalhando uma ideia bem basicona, bem lógica da vida, vocês que adoram matemática, que a gente tem que trabalhar, que quanto maior a porcentagem, né, a taxa de crossing, né, eu estou relacionando o quê? Uma maior distância. Então, os genes que estão mais distantes terão uma, né, tendência maior a rolar troca. Maravilha? Aqueles que se aproximam muito, a tendência é o quê? Né, que não role a recombinação, né, recombinação não, desculpa, a permutação entre eles, ou o crossing over. Show de bola? Tranquilo? Então essa é a ideia basicona que vocês vão usar, inclusive, pô, lá na última questão, na Unicamp, segunda fase, meu irmão, a gente já vai ter essa ideia. Maravilha? Então, seguinte, aqui é o mapeamento classicão, tá? Classicão. Ele me deu 4 genes A, B, C e D, localizados no mesmo cromossomo. Apresenta as seguintes frequências de recombinação. Então ele me deu aqui, ó, todas as frequências. E ele quer saber a sequência mais provável desses genes do cromossomo E. Então fica a dica do brother, comece sempre. Olha aí, galera, você sabe que eu, pô, entendo pra caramba de português e sempre é aquele, né, verbo transitivo de frequência. Então comece sempre pela maior distância, pela maior taxa de crossing, beleza? Então estou afirmando para vocês que entre o A e o C, vou botar aqui, ó, A e o C, eu tenho 45, qualquer porcaria que vocês quiserem, 45 unidades de recombinação, morganídeos, vocês fiquem à vontade. Show? E o papo é o seguinte, galera, pensando na ideia que o nosso cromossomo, né, nossa molécula de DNA é linear, você vai trabalhar com a ideia, né, que o B, por exemplo, ele está à esquerda ou à direita de A, ou em relação ao C. Aí você fica à vontade. Maravilha? Então, o que eu poderia pegar aqui, ó? Vocês, como eu falei, né, vocês vão poder escolher. A gente tem a diferença do A com B, com A com C e o A e o D, tá? Então, todo mundo aqui já está na brincadeira. Então, o que eu poderia pensar? Vou fazer como se eu estivesse fazendo a prova, tá? Então, vou trabalhar aqui, ó, que o A, né, e o B, ele poderia estar, ó, né, no caso do B, poderia estar à esquerda do A. Poderia? Pergunto para vocês. Né? Entre A e o B, teria 32, ó,
Então, a distância de 32. Então, dentro dessa brincadeira, eu teria uma diferença de... uma distância de B até C, faz as matemáticas aí, ó, 77 unidades. Caraca, Vitão. Mas aqui, ó, disse que entre o B e o C tem 13%. Então, galera, esquece, apaga, né? Apaga isso aqui, porque provavelmente o B está à direita do A. Então, vamos botar o B aqui. E partindo da ideia que eu tenho entre A e B 32, né? Entre B e C tem que ter 13. Vitão, 32 com 13, 45. Foi o que o cara me disse. Perfeito. Essa é a ideia. Sacaram a jogada? Então, galera, reparem que o C, eu também tenho todas as distâncias, ó, né? O C com A, né? O B com C, o C com D. Vamos pegar o D aqui? Vamos jogar o D para a direita do C, tá? Então, eu estou dizendo que o C e o D têm 33 de distância, beleza? Então, o D estaria aqui, ó. E aí, eu estou contando aqui, ó, 33, beleza? E aí, o que eu estou afirmando a partir dessa ideia? Que a distância, por exemplo, entre o D e o B é de 20. Ih, caraca, Vitão. Né? Aqui eu tenho 33, né? E aqui eu tenho 13, a distância entre D e B, nessa minha matemática aqui, deu 46. E você está dizendo que é 20. Pois é. Então, não está bacana, não está certo. Vamos apagar isso aqui, beleza? Então, provavelmente, né, o D, ele está, vamos contar, ó, para cá, vamos contar aqui, ó, o D, beleza? Por quê? Se entre o D e o C temos uma distância, tá? Que ele tinha me dito aqui, né? O D e o C de 33, ok? Partindo da ideia que entre B e C a gente já contou, ó, que tem 13, aqui a distância entre o B e o D tem que ser de 20. Ah, Vitoca, então realmente essa é a sequência, tá? Numa prova discursiva, que não é o caso, tá? A gente poderia representar no sentido oposto, tá? Vocês não têm, né, a obrigatoriedade de pensar no mesma, na sequência que eu. Então, vocês poderiam pensar, ó, no C, no B, no D e no A, beleza? Ou, como eu acabei achando, A, D, B e C. Tranquilo? Então, isso aqui é a mesma coisa numa prova discursiva, o cara não poderia te dar errado. Beleza? Então ficou aqui, ó, A, D, B e C, D, Didinhos. Show? Então isso é um clássico, galera. E uma questão até relativamente difícil entre as que caem, porque eu tenho 4 genes. Né? Muitas provas aí, na verdade poucas provas cobram mapeamento com tantos genes assim. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá. Então vamos lá. O EPG, né? A lei de ligação gênica foi proposta por Morgan, né? Por isso que eu falei, né, das unidades dos morganídeos. No início do século XX, o esquema a seguir representa os genes A e B ligados em um par de cromossomo homólogo. A distância entre os genes é de 10 centimorgans, né, ou unidades de mapa. Eu falei que tem a cacetada de nome essa porcaria. Em relação à lei de ligação gênica e ao que está demonstrado no esquema, assinale o que for correto. Então, repare que aqui ele está me dando a distância, ok? E a gente, com essa distância, a gente consegue afirmar inúmeras situações. Como, por exemplo, né, que a taxa de crossing, né, a taxa de crossing é de... Bota aqui, de crossing é de 10%. Beleza? Se a taxa de crossing é de 10%, trabalhando com a ideia, né, de gametas recombinantes, estou nem mexendo na questão ainda, tá, galera? Só para a gente já tirar todas as conclusões, ok? Lembrem que deste cara, né, quais serão os gametas parentais? Bom, os parentais, vamos botar aqui, ó, gametas parentais.
eu tenho que pensar, né, já que eu tenho aqui um indivíduo cis, né, em que os dominantes e os recessivos estão no mesmo, né, cromossomo, a gente tem os gametas Azão, Bzão, ok? Se 10% é recombinante, 90%, eu tenho 45% desse cara, e o Azinho, Bzinho, 45%. E aí, trabalhando com os gametas, né, recombinantes, quem serão os recombinantes aqui? Bom, com 2 é molinho, né? O A vai poder se ligar com o Bzinho e o Azinho com o Bzão. Então, Azão com o Bzinho, 5%, e o Azinho, Bzão, mais 5%, porque eu tenho que fechar o somatório 10%, porque a gente disse que a taxa de crossing equivale à porcentagem de gametas recombinantes. Isso tudo no vídeo anterior. Show? Então vamos lá. 1. No esquema, os alelos dominantes dos dois genes, Azão e Bzão, estão em um cromossomo, enquanto os recessivos Azinho e Bzinho estão em outro. Perfeito, até aí. Né? Aqui tá tudo lindo. Nesse caso, o duplo heterozigoto, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, está em configuração cis. Então, neste caso, ó, ele fez a representação, né, antiga. Ó. Esse cara aqui é um duplo heterozigoto e, de fato, está na posição cis. Beleza? Só que lembrem que no linkage a gente tende a fazer a representação um cadinho diferente. A gente bota Azão, Bzão e barra Azinho, Bzinho, ok? Fica mais indicado que é linkage, beleza? Então a 1 tá maneiro. 2. Nesse exemplo, é esperada a seguinte proporção gamética. 45% Azão, Bzão. Opa, já tinha feito aqui. Bonito. 5% Azão, Bzinho. Opa, tá certo. 5% Azinho, Bzão. Ok. E 45% Azinho, Bzinho. Maravilha, até aí tudo bem. Os gametas Azão, Bzão e Azinho, Bzinho são ditos parentais, enquanto Azão, Bzinho e Azinho, Bzão são... Perfeito. 2 tá maneiro. Certo? Vamos lá, 4. Nesse exemplo, é demonstrado que os genes Azão e Bzão estão ligados a 10, né, centimorgans, e pela lei de ligação gênica, jamais poderia haver recombinantes entre eles. Pô, não, né? A gente acabou de falar de, né, das formações de gametas. E aí, cara, recombinação poderia rolar numa boa. 8. Na lei de ligação gênica, a taxa de recombinação, de crossing, é inversamente proporcional à distância entre... Não, é a mesma coisa. Né? A taxa de crossing, a gente falou no anterior, ok? É exatamente a distância, beleza? Aí ele falou, ó, desta forma, quanto menor a distância entre dois genes, maior a taxa de recombinação, não. Né? Lembra que quanto maior a distância, maior a taxa de recombinação, beleza? Então é diretamente proporcional, beleza? Pode apagar inversamente aqui. E 16, no exemplo, são esperados 80% de gametas parentais e 20% de recombinantes. Não, a gente fez 90 e 10, beleza? Já tínhamos feito isso aqui bonitão. Então o somatório deu 1 mais 2 na minha terra, em Vila Velha, também conhecido como Old Village, dá 3. Beleza? Mole, mole. Pronto, seguindo o fluxo. Olha só como, cara, a gente tá arrebentando aqui questão, ó. E é o que eu falo sempre, cara, linkage, né? Tudo tá atrelado à taxa de gametas recombinantes, aí você já define taxa de recombinação, é tudo igual. O problema dessa matéria é que vocês veem pouco. E aí quando vocês veem pouco, parece que é um absurdo, mas vocês estão vendo que é tudo muito parecido, ó. Em tomateiros, os genes Azin e Czinho encontram-se ligados. Beleza. O cruzamento entre um tomateiro do genótipo Azão, Azin, Czão, Czinho e outro do genótipo Azinho, Azin, Czão, Czão originou plantas adultas em proporção genotípica de 43% Azão, Azin, Czão, Czão, 43% Azinho, Azin, Czão, Czinho, 7% Azão, Azin, Czão, Czinho e 7% Azinho, Azin, Czão, Czão. Galera, meu irmão, já viu essas taxas aqui, essas porcentagens todas quebradas?
vai na fé, é linkage. Então ele está perguntando a distância entre o Azinho e o Czinho. A gente não disse que quem tem, né, os gametas, né, recombinantes são aqueles com menor porcentagem? Então eu já defini aqui que são esses caras. Pronto, maravilha. Né? Então 7%, 7%. E aí, galera, se esses caras são originados, né, dos gametas recombinantes, eu tenho que pensar o quê? Que 14% é a taxa de crossing. Se 14% é a taxa de crossing, eu tenho 14 unidades de recombinação B de birigui, filho. E aí, qual a dificuldade, galera? Repetição do que a gente já tinha comentado. Seguimos o fluxo? Vamos lá, segura a penhaba aí. Pisme, pô, pisme sempre, né, com as questõezinhas boas, ó. Em uma espécie vegetal com flores coloridas e grandes frutos carnosos, comestíveis, descoberta recentemente por um botânico, a distância entre o lote gênico azão e bezão é de 13 unidades. Perguntas. Quais são as porcentagens em que se segregam, né, os gametas de um genótipo azão, bezão, azim, bezim? E aí, galera? Então, na A, se ele disse que a distância, né, é de 13 unidades de recombinação, a gente sabe que a porcentagem, né, de crossing, ok, é de, bota aqui, 13%. Beleza? Tranquilo? Então a ideia em relação à porcentagem, tá, é exatamente de 13. Agora, se a porcentagem é de 13, né, vamos trabalhar agora com os gametas, beleza? Porque desse indivíduo, ó, azão, bezão são os gametas parentais, certo? E aí eu pergunto para você, deixa eu botar logo aqui, o azinho, bezinho também, né? Se 13%, pô, diminuiu sempre, dá 87, pô, matemática, puxa, e o safado ainda botou o número quebrado, né? Porque você vai ter que fazer 87 dividido por esses dois aqui, né? Rapaz, quanto é que vai dar essa bagaça aqui? Faz aí na calculadora. Vai dar 43,5. Pô, não dá para... Os caras não tem mãe, né? Botar essa continha aqui. 43 pontos. Cara, não tem amor no coração. Show? E aí, quais seriam os recombinantes, galera? O azão com o bezinho, que aí a gente teria quanto? 6,5%. E o azinho com o bezão, 6,5%. Maravilha? Tranquilo? Show? Essa é a grande jogada aqui. Então, quais são os recombinantes? Pô, a letra B já está aqui, né, galera? Aqui a intenção não é, né, fazer a questão tão bonitinha como eu faço aí nos vídeos separados, tá? Então, a letra B está aqui, os recombinantes. Beleza? Show de boleta. Olha só, gente, como que com um conceito, praticamente todas as questões estão trabalhando com o conceito único de taxa de crossing. E se o indivíduo citado azão, bezão, azinho, bezinho for cruzado com um duplo recessivo, como serão os genótipos dos descendentes, em que proporção aparecerão? Ué, galera, vamos lá. A gente já formou os gametas desse cara, inclusive, né? Estão aqui. Então, se cruzarmos, né, esse indivíduo com um cara que é azinho, bezinho, a gente só vai formar indivíduos aqui, né? De que maneira? Azão, bezão, esse cara só forma um tipo de gameta. Então vai ser azão, bezão, azinho, bezinho, né? Qual porcentagem? 43,5%. O azinho, bezinho com azinho, bezinho com azinho, bezinho, 43,5%. Aí eu terei o azão, bezinho sempre com azinho, bezinho, 6,5%. E eu terei o azinho, bezão com azinho, bezinho também 6,5%, né, %. E aí, galera? Mole? Tranquilo? Bem tranquilo, né, gente? Então, assim, nada muito absurdo aí que pode cobrar. Então, para a gente fechar, né, vocês vão ver que vai morrer no mesmo conceito, tá? Unicamp,
Essa questão fresquinha aqui, 2022. Tá? Então vamos lá. Embora a teoria cromossômica mendeliana da hereditariedade estivesse bem fundamentada na década de 20, buscavam-se evidências celulares de que os cromossomos trocavam partes, né? Crossing over. Essas evidências justificariam por que algumas observações diferiam, né, do esperado pela segregação independente dos cromossomos. Beleza? Então isso vale muito a pena você revisar, caso não tenha, né, visto nenhum vídeo, segundo a lei de Mendel. Vejam esse vídeo, tá? Porque quando a gente pegou um indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, lembrem que os gametas possíveis eram Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão, Azinho, Bezinho. Só que aqui, galera, é totalmente aleatório, independente, né, a formação desses gametas. Portanto, 25% de chance de obtenção de cada um desses gametas. Beleza? Essa é a ideia. Então vamos lá. Diversos estudos sobre genética de milho, conduzidos por Lowell, Fitz, Randolph, buscaram identificar evidências celulares do crossing over em metáfase 1. Beleza. Entretanto, quando Bárbara, essa moça aqui, investigou o crossing over em paquíteno, ok? Investigou o crossing over em paquíteno, uma das subfases da prófase 1, a pesquisadora obteve sucesso junto ao microscópio. Explica uma razão do sucesso nos experimentos de Bárbara, tá? E cite uma importância do crossing over. Bom, galera, perguntou a importância, fala a variabilidade genética, né? O clássico, né? Mas, gente, lembra o seguinte, ó, se pegarmos, tá? Vou pegar aqui um para a gente matar aqui, ó. Vamos supor que a gente tem agora, ó, esse cara, Azão, Bezão, e vou fazer um verdinho aqui, ó, Azinho, Bezinho. Então são cromossomos homólogos, ok? E a gente fez aqui os cis, mais uma vez. Agora lembra que na subfase S da intérfase rola a duplicação desse cara. Beleza? Já vou fazer aqui no esqueminha, que ele está falando de paquíteno e tudo mais, para a gente, né, relembrar vários sucessos. E aí a gente bota aqui, ó, Azão, Bezão e Bezão. Então lembrem, gente, né, que a gente tem essa formação, né, que a gente chama de tétrade e tudo mais. Antigamente as provas de São Paulo falavam um pouco de tétrade. Enfim. Mas a ideia é que, lembre que no paquíteno a gente tem, ó, a sobreposição dos fragmentos, ok? Dos fragmentos dos cromossomos que são homólogos, ok? Né? E aí a gente percebe essa troca, né, que na verdade vai ser a consequência do crossing, né, o crossing propriamente dito é a troca, né, a consequência vai ser essa estrutura que a gente vai chamar de quiasma. Então a gente vai conseguir analisar, né, os quiasmas, né, logo, né, o paquíteno e a fase seguinte que é o diplóteno, beleza? Então assim, provavelmente essa questão estava pedindo em relação à ideia, tá, de troca dos fragmentos, né, de cromossomos que são homólogos. Tranquilo? Show? Então, se você quiser se aprofundar na ideia do paquíteno, né, que está rolando o crossing, você visualiza, né, no diplóteno, né, os quiasmas, você poderia também trabalhar nessa linha. Tranquilo? Show? Aí você ficaria super à vontade. Não é muito o objetivo da nossa aula discutir essa ideia, tá? Mas fica aí a dica para vocês caírem dentro. E na B, que aí sim é o que a gente está vendo agora na matéria, ele diz o seguinte, que a tabela a seguir representa a proporção fenotípica de indivíduos de geração F1 após o cruzamento em um experimento realizado em milho, sendo os genes responsáveis pelos fenótipos F, G e H ligados nessa sequência, o que é possível inferir sobre a distância entre os genes. Então, qual a ideia? Ó, ele botou esses dois caras aqui, ó, em maior quantidade, beleza? Então tá com cara de serem os parentais, beleza? Tranquilo? E aí o que eu quero que vocês reparem é o seguinte, ó, que 2,5, 2,5, a gente está vendo, né, a troca, ó, do F, né, e do Fzinho.
Show? Em relação ao que a gente tinha como, entre aspas, original, né? Que são os parentais. E a gente pode perceber aqui, ó, vou botar de rosa para chamar bastante atenção, que o que está variando nesses dois últimos, ó, é o H com o Hzinho, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O que ele pediu que é possível inferir sobre a distância entre os genes. Então, se a gente tem uma taxa, né, de crossing, no caso uma frequência, né? Opa, deixa eu passei aqui a linha, que essa linha aqui comeu, não sei por que cargas d'água. Bom, eu tenho aqui, né, 2.5, 2.5, né, um total de 5%, né, em relação aos recombinantes em que houve a troca do F, e aqui a gente teve muito mais, né, galera, 15%. Então a gente pode relacionar o quê? A distância entre o F, né, e entre o F e o G menor, ok, do que entre o H e o G. Tranquilo? Numa boa? Por quê? Porque a taxa de crossing ela está maior, né, quando você pensa aí na troca do Hzinho e do Hzão. Maravilha? Tranquilo? Então, você poderia ficar à vontade em responder dessa forma. Agora, considere que o F, o G e o H representam estados fenotípicos alternativos para os caracteres controlados pelos genes responsáveis por Fzão, Gzão e Hzão, respectivamente. A partir das informações fornecidas e de seus conhecimentos sobre genética e biologia celular, explique por que as frequências observadas diferem do que seria esperado considerando a segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, filho, né? Lembra que a ideia era que tivéssemos isso aqui, ó. Vamos desenhar a segunda lei de Mendel, ó. Fzão, Fzinho, né? A gente teria, ó, Gzão, Gzinho, a gente teria, né, o Hzão, o Hzinho no caso de um triplo heterozigótico. E aí, galera, lembra que tem até uma fórmula, né? O número de gametas possíveis aqui. Qual é? Lembra dessa fórmula? Tá lá no vídeo de segunda lei, já botei para vocês aí na conta. Ó. O número de gametas diferentes vai ser 2 elevado a n, sendo que n é o número de pares heterozigóticos. Então, num caso de triplo heterozigóticos, nós teríamos um número máximo de 8 gametas, ok? Só 8 gametas diferentes. E aí, galera, o que eu teria que pensar? Que a probabilidade de obtenção de qualquer um, seja ele, ó, o Fzão, o Gzão e o Hzão, seria o quê? 1 de 8. Ah, Vitão, e se fosse o Fzinho, Gzinho, 1 de 8. Então, todo mundo aqui teria a mesma proporção para ser encontrado. Beleza, galera? Então, a gente acabou matando a questão. O que interessava mais em relação ao linkage que a gente viu foi a questão da distância aí, né, em que a gente tinha, né, que estabelecer uma relação de menor, né, taxa de recombinação, menor a distância entre os genes. Maior, né, porcentagem, maior taxa de crossing, né, eu tenho uma maior distância entre eles, uma maior probabilidade de rolar, tá, o crossing over. Beleza? Tranquilo? Era isso, galera. No mais, eu espero muito ter ajudado nessa matéria que é dita como uma das mais complicadas da genética. Beleza? E pode ser sim, mas eu ainda acredito que ela é muito complicada porque a gente vê pouco na escola, nos cursos e tudo mais, né? Até mesmo nas questões. E aí, naturalmente, não fica muito, né? A gente não fica muito familiarizado com ela. Beleza? Mas espero muito que aí a gente fez aí um próximo, sei lá, uns 10 exercícios entre o vídeo 1 e o vídeo 2, né? Talvez um pouco mais, enfim, tá? Mas o suficiente pra gente, cara, né, revisar todo o conteúdo e ver trocentas formas como que cai esse conteúdo em prova, que é o mais importante. E fizemos vestibular tudo quanto é canto aí do país, né? Além do Enem, né? O Enem tem caído também. Então é isso, galera. Forte abraço, até a próxima. Deixa um comentário aí, se inscreva no canal, beleza? Vamos trocando figurinha. Valeu!